Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marcos Antônio. Eu vim nesse vídeo falar sobre cristão. O que é ser um cristão? Ser um cristão é você ser verdadeiramente livre. Lembra? Jesus Cristo veio para nos libertar. Ok? Então, o que é ser um cristão livre? O que significa você se libertar e ser livre? É você se libertar de dogmas. O cristão não tem dogmas. O cristão de verdade não tem falsas crenças. O cristão de verdade não julga. O cristão de verdade não mede os outros. O cristão, ele respeita a escolha de cada um. Ele compreende que cada ser humano está no seu momento evolutivo, que cada ser humano está no seu momento de aprendizado, que cada ser humano está vivendo e vivenciando as suas próprias escolhas. Então eu não julgo. Por que o cristão não julga? Porque se ele julgar, ele vai estar impondo o que ele pensa, o que ele acha que é certo para outra pessoa. E isso é colonizar a mente de outro ser. É tirar a identidade de outro ser. É tirar a vontade de outro ser e colocar a sua e impor a sua. E isso não é ser cristão. Ser cristão é dar liberdade para as pessoas serem o que elas querem ser, expressar o que elas querem expressar, sem julgar, sem medir. Olhando para aquela pessoa com um olhar de amor, compreendendo e entendendo que ela está evoluindo, ela está precisando de amor e carinho, não de julgamento, opressão, ou desprezo ou humilhação. O nosso maior mestre, por isso que nos chamamos cristãos, ele nunca julgou ninguém. Ele nunca impôs o seu ensinamento para ninguém. Muito pelo contrário, o que ele falava para os seus discípulos, para os seus apóstolos, é: preguem, mas se vocês receberem uma negativa, se as pessoas não aceitarem aquilo que você pregar sobre a boa nova, não brigue, não imponha, não fique nervoso, só vire de costa, bata a poeira de suas sandálias, vá embora e não olhe mais para trás. É isso, sem julgar. O que significa isso? Significa que você respeita a escolha daquele indivíduo. Você respeita a escolha dele. Você não vai impor o que você quer. Jesus Cristo não impôs nada a ninguém. Ele simplesmente tentou plantar uma semente das boas novas aos seres que estavam naquela época com ele. Então, essa semente frutificou, que virou o cristianismo. Agora, quem coloca dogmas, preconceitos, quem julga, quem escraviza, quem mata em nome de Jesus, isso é o Roma. São os católicos, é a Igreja Católica, é a Igreja Protestante, é a Igreja Adventista. Todas as igrejas que levam o nome de Jesus. Elas que criaram os dogmas, elas que criam julgamentos, elas que criam sentença onde não existe sentença. Então eu gostaria também de pedir para as pessoas pararem de falar que o cristianismo fez isso, que os cristãos são errados. Esses não são cristãos. Jesus Cristo mesmo disse, e muitos pegarão o nome cristão emprestado, mas no final eles irão pagar com juros e correção. Entendeu? Então muitos que julgam, que vai na igreja, ficam rezando e orando, sai da igreja, sai julgando, sai fazendo o oposto do que aquilo que o grande mestre ensinou. É o oposto, sai julgando, medindo, brigando, humilhando, pisoteando. Jesus fez isso. Então eu só peço isso, porque os verdadeiros cristãos, eles não julgam. Eles não se metem em política, porque Jesus Cristo mesmo disse
Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Judas tentou envolver Jesus Cristo em política. Barrabás tentou convencer Jesus em criar uma rebelião, que seria a maior rebelião feita naquela época, naquele lugar, onde iria libertar Roma, Israel de Roma. Mas temporariamente Jesus Cristo sabia que isso só ia trazer mais guerras e mais guerras e mais guerras e mais guerras. E ele se recusou. E o que muitos hoje ditos cristãos estão fazendo? Desprezando o seu próximo. Em nome de Jesus, fulano de tal é ruim. Em nome de Jesus. Jesus Cristo, o maior ensinamento dele foi não julgar, não medir e amar ao próximo como a ti mesmo. Então quando você acusa o seu próximo, quando você agride o seu próximo, você está agredindo você mesmo e está agredindo Jesus. Cadê aquela frase que Jesus Cristo disse? Que vocês me desprezaram, que vocês não me deram o que comer, que vocês isso, que vocês aquilo. Aí quando perguntaram, quando, mestre? Nós não fizemos quando vocês deixaram de visitar os seus irmãos na prisão, quando vocês deixaram de ajudar o seu irmão menor, o pobre. Então quer dizer, vocês pegam o nome de Jesus, muda todas as palavras deles e usam para trazer ódio, separação, raiva, vingança. Isso não é ser cristão. Isso pode ser católico, isso pode ser crente, isso pode ser protestante, isso pode ser batista, isso pode ser adventista, isso pode ser mórmon, isso pode ser o que for. Mas religiões que pregam a separação, o preconceito, Agora, como vocês podem julgar as pessoas? Jesus Cristo pregou para quem? Para rico? Não. Jesus Cristo pregou para pobre, para prostituta, para homossexual, para ladrão e para bandido. Ele se sentava na mesa dessas pessoas. Eles se rodeavam dessas pessoas. E o que eu vejo hoje no Brasil, muitos cristãos, menosprezando o mais pobre, menosprezando isso, menosprezando aquilo. Eu queria entender aonde foi que o grande mestre, o Deus do amor, podemos assim dizer, ensinou isso. Ensinou a agredir, ensinou. Então, por favor, parem de se chamar de cristãos e vocês parem de acusar o cristianismo ou os cristãos de julgar de qualquer outra coisa. Porque ser um cristão é ser livre. Ser livre é porque nós não julgamos, nós não temos religião, não criamos dogmas, não temos falsa crença, não julgamos, não medimos, amamos tudo incondicionalmente, tudo e todos, porque compreendemos que todos nós somos um só. Respeitamos a Mãe Terra, porque os cristãos sabem que é ela que nos nutre e é ela que nos mantém vivos e deve também todo o respeito nosso. E olha o que fazem com a Mãe Terra: destrói ela, toda a sua natureza, joga um lixo na rua. Então, antes de se chamarem de cristão, ouçam as palavras de Cristo, mas não ouçam o Velho Testamento, só o Novo. Ouçam as palavras de Cristo e vê se algum dia, em algum momento, ele julgou alguém, ou ele maltratou alguém, ou ele desprezou alguém. Me desculpem, tá? É só um desabafo, porque eu não tenho religião, pode ter pelos meus vídeos, eu sou esotérico, mas amo a filosofia de Jesus Cristo e sou um cristão. Não tenho religião, mas sou cristão. Tá bom? É só um desabafo. Muito obrigado. E não levem para o coração. Peguem só o que ressoam com vocês, ok? Obrigado.